Olá! Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje estamos com a Soror Isabela Sibinelli, que é psicóloga e terapeuta, e conversamos sobre identidade e memória corporal, como as experiências moldam nossa percepção de nós mesmos. Confira! Soror Isabela, que bom recebê-la aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Soror, então quero pedir, começar pedindo para a Soror explicar para a gente de que maneira que você acredita que o nosso corpo ele guarda as experiências traumáticas que nós vivemos. É muito interessante, né, esse trabalho, quando a gente trabalha nas terapias, o corpo e a mente conectados, porque nós ocidentais, muitas vezes, nós achamos que a nossa cabeça e o nosso corpo estão divididos, né, como se eles estivessem separados. A gente não conecta muito o corpo com a mente, com o cérebro. A gente acha que as emoções estão aqui, né, nessa parte, na cabeça, mas na verdade o cérebro está conectado com o corpo e o corpo está conectado com o cérebro. Então não tem uma divisão, né? E de que forma que isso acontece, né? Como que eles estão conectados e como que o corpo guarda as experiências. A gente tem, falando bem sucintamente sobre o nosso cérebro, a gente tem ele de três grandes partes que a gente considera na neurociência, do cérebro. A gente tem o nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro não verbal, ele fica aqui atrás. Aí temos o nosso cérebro límbico, que são das experiências, que fica um pouco mais para o meio. E aqui na frente a gente tem o neocórtex, o nosso cérebro verbal. Então, o que que acontece? O nosso cérebro não verbal, que é o reptiliano, que até tem esse nome, porque os animais também têm esse cérebro. Tudo que acontece desde a barriga da nossa mãe está arquivado nesse cérebro reptiliano, que é o não verbal. O próprio nome já diz, desde antes da linguagem, a gente já tem esse cérebro funcionando, e a neurociência já tem pesquisado, estudado que até os traumas transgeracionais, os traumas que vêm dos nossos ancestrais, né, porque nosso DNA a gente tem a informação dos nossos ancestrais e o nosso DNA está conectado com o nosso cérebro. Então, muitas pesquisas já mostram que até os traumas dos nossos ancestrais estão arquivados nesse cérebro reptiliano, nesse cérebro não verbal. Então, tudo que a gente vai vivendo desde a barriga da nossa mãe, né, tá guardadinho nesse cérebro, o cérebro não verbal. E aí, como que esse cérebro se conecta com o nosso corpo? Através de um nervo que se chama nervo vago. A gente tem aqui atrás, então, perto do nosso cérebro reptiliano, a gente tem um nervo que ele conecta o cérebro com todos os órgãos do nosso corpo. Então, as experiências, quando a gente vive algo aqui, alguma emoção, aqui na mente, aqui no cérebro, ela manda para o corpo. Esse nervo vago manda uma informação. Por isso, muita gente, quando fica nervosa, quando passa por um susto, uma situação de estresse, ai, tenho dor de barriga quando eu fico nervoso. Ah, meu coração acelera, né? Porque automaticamente esse nervo vago manda as informações para o corpo. Então, não tem como a gente dissociar corpo e cérebro, corpo e mente. E o nosso corpo, ele tem algumas respostas. O nosso sistema nervoso autônomo do nosso cérebro, ele tem algumas respostas para uma situação de estresse, que é a luta, a fuga ou a paralisação. Ele tem esses três tipos de resposta, igual aos animais. O nosso DNA é muito parecido com o dos animais, né? Então, ele tem esses tipos de resposta. Aí ele vai mandar a gente lutar, ou a gente fugir, ou a gente paralisar. E isso vai a resposta para o corpo, né? Vai aquela sensação de, eu me movimento, eu luto, eu fujo. Então, tá tudo conectado, não tem como dissociar cérebro e corpo. Então, por isso que as experiências ficam aqui. A gente sente as experiências no corpo. Sim. E Soror, você pode comentar conosco também o que é considerado um trauma emocional? Uhum, claro. Então, assim, a gente acredita, até antigamente, quando começou-se a estudar os traumas, acreditava-se que trauma é sempre um fato muito grave, muito sério que aconteceu na vida de uma pessoa.
um acidente, uma perda de um ente querido, um abuso, algo muito forte, a gente achava que era um trauma emocional. Isso, claro, com certeza é um trauma, um grande trauma, mas hoje a gente vê que trauma é tudo aquilo que o nosso sistema nervoso não consegue digerir. Tem uma professora minha de um curso de trauma que eu fiz, ela fala assim: é como se eu te desse um prato de feijoada para você comer. Então, eu te dou um prato de feijoada, você gosta de feijoada, você vai comer a feijoada. Aí, eu vou falar para você agora, Vivian, come essa panela de feijoada. Você não vai aguentar, vai ser muito para você. Você não vai conseguir, você vai passar mal, né? Seu corpo não vai conseguir comer uma panela de feijoada. Então, o trauma é aquilo que para nós foi muito para o nosso corpo, foi muito para nossa mente, foi muito para o nosso emocional. Então, não existem pessoas que passam por situações parecidas e ficam bem. Então, por exemplo, numa mesma família morre uma pessoa, um pai, um tio, né? Alguém vai se traumatizar com essa situação, né? E outra pessoa não. Então, cada um vai lidar com o luto, com a perda de uma forma. Então, na verdade, o que traumatiza não é o evento em si, é como a gente lida com esse trauma, com essa situação. E isso depende da nossa personalidade, isso depende do nosso vínculo com os nossos pais. Se a gente teve pais cuidadores disponíveis ali, que é a teoria do apego que a gente fala na psicologia. Se eu tive um vínculo, um apego seguro, quando a criança tem um vínculo seguro com os pais, ela explora o ambiente, né? E o terceiro fator é o próprio ambiente. Então, tudo isso vai depender para saber se para mim algo vai me traumatizar ou não, né? Então depende muito de vários fatores para a gente entender se isso traumatizou uma pessoa ou não. E um fato muito interessante do trauma é que a maioria dos traumas são retraumatizações. Normalmente, quando a gente é criança, a gente passa por uma situação dolorosa, difícil, ficou aquela marquinha, né? A gente fica com marcas no nosso cérebro, marcas do nosso corpo, do trauma. E quando a gente é adulto, se a gente teve um trauma lá infantil, quando a gente passa por uma situação parecida, algo que remete àquele trauma, normalmente a gente se retraumatiza. Então, a maioria dos traumas, quando adulto, é porque teve alguma situação lá na infância que a gente não conseguiu digerir bem. Certo? E quais que são os sinais assim que o nosso corpo começa a dar indicando que a gente tem esses traumas não resolvidos? O nosso corpo ele envia vários sinais, né? Como a gente precisa aprender a ouvir o nosso corpo, a sentir o nosso corpo. Um dos grandes sinais que o nosso corpo dá de um trauma é quando a gente não quer sentir o corpo, quando a gente, sabe aquelas pessoas que falam assim, ah, não, eu não quero sentir isso, eu evito entrar em contato com o meu corpo. Muita gente vem para terapia e eu falo, mas como você sente no seu corpo quando você me conta isso? Ah, não, eu não sinto nada no meu corpo, né? Então, pessoas que fogem do sentir no corpo tem indícios de que tiveram traumas, né? Porque não dissocia, a gente fala na psicologia, dissociar, não entrar em contato, não conectar com a dor para não sofrer novamente. E outras informações que o nosso corpo dá de trauma é as dores, né? Então, assim, a gente não fica com tensão muscular quando a gente está com algum estresse, dor no ombro, dor no pescoço, acorda com torcicolo, né? Então, assim, o nosso corpo, ele sente todo o estresse. E grandes coisas que vão acontecendo no corpo, que a gente chama de psicossomatização, é quando a gente tem uma fibromialgia, doença autoimune, dor nas costas, aquelas dores muito profundas, né? Que as pessoas têm, é quando já não lidou bem aqui com as emoções, não sentiu as emoções, e aí o corpo foi congelando, como se fossem muitas emoções, situações congeladas ali, em cápsulas mesmo, e aí elas estão ali atuando no corpo da pessoa. Então, as dores físicas são grandes sinais de que a gente está em sofrimento psicológico.
E de que maneira, então, o tratamento psicológico ele pode nos ajudar a liberar esses traumas que estão aqui presos no nosso corpo? É assim, na terapia, o que que a gente busca fazer com o nosso paciente, com o nosso cliente? A gente tem que buscar fazê-lo sentir as emoções, porque existem formas de trabalhar os traumas de cima para baixo, então da cabeça para o corpo, e de baixo para cima, que é do corpo para a cabeça, né? Do corpo para a mente. Então, na terapia de fala, que é a terapia mais comum que é conhecida, a terapia de fala, onde você vem na terapia, conversa, o que que acontece por trás disso? Você está tendo uma experiência emocional reparadora ou corretiva. Quando você vem para a terapia e o profissional te escuta, te ouve, te acolhe através da fala, era um momento, quando você está passando pelo trauma, é, uma das maiores dores do ser humano é passar por dores sozinho. Então, além de passar pela dor, pelo sofrimento, passar por essas dores sozinho é muito mais dolorido. Então, quando você compartilha com alguém e essa pessoa te ouve, te escuta, te acolhe, isso já é uma experiência emocional reparadora, corretiva. Então, isso cura quando a gente é ouvido, quando a gente é visto. Mas também para a gente aprofundar esse tratamento e a gente liberar esses traumas presos no corpo, a gente tem que sentir as emoções no corpo. Então, quando a gente pergunta, né, para as pessoas, né, tá bom, quando você me conta que você ficou angustiado, que você ficou triste com essa situação, me fala onde no seu corpo você sente isso? Aí, normalmente as pessoas estranham, né? Não é um hábito perguntar, né? Onde você sente isso? Aí eu falo, mas onde que você sente? Te dá um nó na garganta, te dá um aperto no peito, te dá um frio na barriga. E aí a gente vai conduzindo a pessoa a conectar mente e corpo, a sentir as emoções aqui. Porque quando a gente sente as emoções aqui, a gente libera, né? Então a gente precisa liberar as emoções daqui para cá. Então, assim, quando a gente sente no corpo, quando a gente traz essa conexão, a gente reconecta corpo e mente, aí a gente libera. Porque o que que acontece com o trauma? Eu expliquei no começo sobre os nossos tipos de cérebro e os tipos de respostas que a gente tem. Quando a gente tem muitos traumas, quando a gente passa por muitas dores na nossa vida, né? Então, lembrando que trauma é tudo aquilo que o nosso sistema nervoso não conseguiu digerir. Então, às vezes, para alguém, quebrar o dedo foi um grande trauma, enquanto para outro não. Quando a gente tem muitas coisas que a gente não sentiu, a gente não pôs para fora, a gente não compartilhou com alguém, a gente sofreu solitariamente, a gente fica com esses traumas armazenados aqui e é como se a gente fosse, como se a gente comparando com um freezer. Se você enche um freezer de coisas, ficam lá congeladas, ele gasta muita energia para ficar congelando, mantendo aqueles alimentos refrigerados. O nosso corpo é a mesma coisa. Se você tem muitos traumas, muitas dores que você não trabalhou, que você não lidou, isso fica aqui, né, no nosso corpo, por isso que vem as doenças, e a gente gasta tanta energia, igual o freezer, para conseguir sustentar esses traumas, tipo, ó, você tá aqui comigo, eu tô segurando você, eu tô protegendo você, que a gente não consegue gastar energia com outras coisas. Então, as pessoas ficam muito cansadas, muito exaustas, e essas cápsulas congeladas aqui no corpo e no cérebro. Então, quando a gente vai lá e se libera para sentir, conectar, reconectar mente e corpo, esses traumas vão descongelando, eles vão se desfazendo. E aí a gente tem essa experiência emocional reparadora também através do sentir. Então, muitas vezes, o que que eu faço com os meus pacientes? Eu peço para eles sentirem a emoção no corpo e eu falo para eles: respira nessa dor, respira nesse incômodo, né? E aí ele vai entrando em contato com a dor, que é o que tanto a gente fala, tem que entrar em contato com a dor, tem que sentir para que a gente possa liberar. Então, é dessa forma que a gente vai liberando os traumas no corpo. E é possível o paciente ele identificar, por exemplo, claro, ele identifica no seu corpo esse sentir, mas associar diretamente a um trauma?
Ele consegue fazer isso nesse processo? Sim, então, depende, né? Sim e não, vai depender. Uhum. Muitas vezes as pessoas, a gente quer muito descobrir no que aquela dor está associada, né? E muitas vezes a gente consegue. Muitas vezes a gente consegue, na hora que a gente vai lá, respira. Então, trouxe, né, um exercício de imagem que a gente faz muito na terapia. Então, respira nessa sensação. Então, o paciente trouxe uma questão, e aí eu falo para ele, onde essa emoção no corpo? Ele fala, ai, meu coração fica acelerado, eu sinto um aperto no peito. Aí eu falo, respira nessa sensação. Ele vai respirando, respirando, fecha os olhos e vai sentindo, sentindo. Muitas vezes vem uma imagem, eu falo, veja se vem uma imagem, uma informação, uma memória. E muitas vezes ele vem essa imagem. Aí fala, nossa, eu lembrei agora de uma vez que a minha mãe me bateu, que a minha mãe fez tal coisa comigo. E o tema que ele estava trazendo racionalmente aqui no cérebro verbal não tinha nada a ver com a mãe dele, não tinha nada a ver com a infância dele. E aí, quando ele vai sentindo isso, o corpo vai mostrando, o corpo vai trazendo essa informação, e muitas vezes a gente acha o trauma. Nossa, então tem a ver com aquilo que aconteceu na minha infância. E outras vezes não. A gente sentiu, liberou e já passou, já melhorou, mas não precisa lembrar. Então, não necessariamente toda vez o paciente lembra. Perfeito. E, senhor, tem maneiras que a gente pode prevenir que um trauma emocional ele se manifeste fisicamente? Então, assim, a gente costuma colocar a sujeira para baixo do tapete, né? A gente não vai para o autoconhecimento, a gente não vai para a autoconsciência. É uma coisa que a gente acaba vivendo automaticamente e não olha para si mesmo, né? Então, Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo. Então, para a gente não manifestar os traumas no nosso corpo, a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa de conexão com a gente mesmo, a gente precisa respirar mais, né? Sentir mais, se conectar mais com a natureza, meditar. Porque o que acontece é que as pessoas estão muito no piloto automático, né? Então, com essa geração hoje, da gente estar com excesso de informação, excesso de conhecimento, então a gente fica o dia todo conectado no celular, conectado fora, né? Com muita informação e enchendo o nosso cérebro de coisas, né? E o cérebro inflama também. A gente inflama o nosso cérebro de tanta informação que a gente coloca nele. E aí a gente fica cada vez mais, porque eu estou perdendo as informações, eu não estou sabendo tudo que está acontecendo no mundo, né? Não dá uma ansiedade de querer saber tudo como se estivesse por fora. E isso faz com que a gente se desconecte cada vez mais de nós mesmos. Então a gente vai lá ver um vídeo de outra pessoa, ler o livro de outra pessoa e sempre fora. E a gente não se observa, né? Que os filósofos eles observavam a natureza e a si mesmo, e quantas coisas eles trouxeram de conhecimento para a sociedade. Observando a si mesmos e a natureza. E hoje a gente quer o conhecimento pronto, né? Então é legal, as pessoas trazem muito conhecimento e é muito legal a gente compartilhar e aprender com o outro. Mas como a gente precisa conhecer a nós mesmos. Então, para a gente evitar que o trauma se manifeste, a gente tem que cuidar dele antes. A gente tem que olhar para a gente mesmo, cuidar das dores da nossa criança, que a maioria de nós é muito difícil um ser humano adulto que não teve dores da infância. Né? É muito raro a gente achar uma pessoa, porque assim, a gente teve coisas boas na infância, teve experiências legais, mas a gente cresceu com pais que também estavam nas dores, também tinham traumas. Então a gente tem uma escritora que fala que a infância é um chão que a gente pisa a vida toda. Então, a gente tem que olhar para essas dores, a gente tem que cuidar da nossa criança interior para que a gente não manifeste no corpo, a gente evite que o trauma venha para o corpo. Bom, senhora, então você, como psicóloga, né, acredita que no tratamento do trauma é essencial a gente trabalhar essa relação que a senhora está contando pra gente entre o corpo e mente e corpo? Sim, eu acho que não tem como trabalhar nenhum processo terapêutico sem conectar o corpo com a mente e a mente com o corpo.
né? Antigamente, né, a psicologia, a psicanálise surgiu com o Freud, né? O Freud, ele falou da terapia de fala, né? Então, quando a gente fala, é um processo reparador, é uma experiência muito boa. Mas até o Freud mesmo, quando ele estava atendendo as mulheres com histeria e que tinham dores muito fortes no corpo, né? As mulheres histéricas, elas tinham dores profundas no corpo e ficavam e gritavam desesperadamente. E o próprio Freud, quando ele colocava a mão no corpo dessas mulheres, tocava essas mulheres, muitas vezes elas se curavam, essa dor parava, porque a gente precisa de afeto, a gente precisa de toque, né? E o toque vem através do corpo. Então, esse apego que a gente precisa ter das pessoas, esse contato. Então, assim, eu não vejo, e aí as teorias foram se aprofundando. Hoje é muito atual as terapias com o corpo. O Reich trouxe muito essa técnica, né? Que ele foi uma pessoa, um terapeuta que trouxe a terapia corporal. E hoje tem muitos terapeutas que não usam o corpo, né? Mas a gente não precisa usar o corpo nesse sentido do toque. Eu comentei que teve essa situação do Freud, tem terapias que são corporais de toque, mas na verdade não precisa. A gente precisa sentir as emoções no corpo, né? Então é isso que a gente precisa fazer e é um caminho que a gente precisa ajudar o nosso paciente a sentir, porque as pessoas não estão familiarizadas com isso. Então é um trabalho que os terapeutas têm de treinar essas pessoas, educar essas pessoas para sentir e liberar. Ótimo, Soror. E quais são agora, né, os principais desafios em fazer essa integração nessa abordagem corpo e mente na prática terapêutica? Então, eu acredito que os principais desafios, né? O primeiro é ter profissionais treinados em fazer esse trabalho, né? Porque, como eu disse, assim, hoje é novo, tem coisas antigas da terapia corporal, mas também tem muitos profissionais que ainda estão só na terapia de fala, só na terapia com a mente, né? Tá desconectado do próprio corpo e aí não consegue fazer o paciente se conectar com o próprio corpo. Então, profissionais que precisam treinar isso e aprender técnicas que conectem a mente e o corpo. E um outro desafio muito importante é a gente tomar cuidado para a gente não retraumatizar o nosso paciente. Porque quando a gente vai trabalhar as emoções no corpo, a gente ativa o paciente na emoção e na dor. Então, assim, não tem como você trabalhar quando você está na sessão, você tem que pedir para ele: olha, então tá, isso que você está me trazendo, sente no seu corpo qual emoção vem agora quando você me conta isso. Então você vai ativar, a gente fala ativar, que é fazer ele acessar aquela dor de novo. Então, muitas vezes, o paciente está aqui, você traz ele para sentir aquela dor, e pode ser que ele não esteja preparado para sentir aquela dor. Então, nós terapeutas, a gente tem que estar muito treinado, porque ele vai se ativar, então ele vai entrar naquela dor, que muitas vezes era um trauma infantil. A gente tem que pensar, quando a gente está trabalhando com traumas, a gente tem os traumas mais leves aí que a gente comentou, mas a gente tem traumas muito severos, são traumas de abuso, traumas de violência, né? Tem muitos traumas muito complicados, complexos, que a gente precisa ir com cuidado. Então, quando você ativa esse paciente para ele sentir de novo, você tem que estar preparado para ajudá-lo a ter essa experiência emocional corretiva que eu falei do começo. Então, não adianta a gente ativar ele, deixar ele sofrendo, chorando, e não conseguir corrigir isso. Então, uma das técnicas que a gente faz é, quando ele acessa um trauma infantil, a criança apanhando do pai, a criança passando por uma experiência ruim. O que que você faz? Você traz o adulto dele para conversar com essa criança. Você fala: olha, agora coloca o seu adulto aí na cena, porque normalmente ele está de olho fechado e ele está vendo as informações ali que aconteceram ou sentindo aqui. Aí você fala: então coloca o seu adulto agora para conversar com essa criança, fala para o seu pai, para sua mãe, que agora você não permite mais que seja feito isso com essa criança. Ou muitas vezes nós terapeutas entramos na cena junto com ele.
Então a gente entra na cena e fala, olha, eu estou junto com você nessa cena, tá tudo bem, é um ambiente seguro, você está revivendo isso para se curar disso, para isso não doer tanto mais quanto tem doído hoje. E aí é muito lindo quando a gente faz esse exercício, porque ele olha e fala assim, nossa, mas como essa criança sofreu? Como essa criança passou por dores, né? Mas aí ele consegue ver que agora ele é adulto e ele dá conta. A criança não dava conta. Ele dá. E quando a gente está junto na cena também, como terapeuta, ele se sente protegido, né? Então, assim, é um trabalho que tem que ter muita habilidade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode retraumatizar a pessoa e ela sair da sessão da terapia pior do que ela entrou, né? Sim, é uma responsabilidade tanto, né, Sora? E além da psicologia, que outras técnicas a gente pode utilizar ou que podem ajudar no tratamento do trauma? Olha, hoje existem muitas técnicas modernas, cada vez mais tem técnicas novas para trabalhar trauma. Uma delas se chama EMDR. O EMDR é uma técnica de reprocessamento cerebral de trauma, onde a gente reprocessa o trauma através do movimento dos olhos, né? Então, o terapeuta tem várias técnicas que ele utiliza, principalmente com o movimento do dedo, e ele vai fazendo o paciente reprocessar o trauma. Porque assim, o nosso cérebro ele é uma máquina de processamento. Ele está processando coisas o tempo todo. Como o trauma foi algo que ele não deu conta, a gente precisa reprocessar esse trauma. Então, pelo movimento dos olhos, que tem várias conexões com o nosso cérebro, a gente reprocessa um trauma. Então, uma das técnicas é o EMDR. Outra técnica de reprocessamento cerebral através do movimento dos olhos é o brain spotting. Então, o brain spotting fala que fica pontos no cérebro, né? E a gente tem uma ponteira que a gente usa e a gente vai fazer o paciente olhar para esse ponto e ele vai acessar no corpo as informações e ele vai reprocessar. Então, são terapias mais silenciosas, que o paciente fica dentro dele, vai vendo as imagens, se reconectando com as cenas, muitas vezes que aparecem, e elas vão reprocessando, né? O que ele não conseguiu digerir, a gente força o processamento aqui na sessão. Outras técnicas, a gente tem uma técnica muito que está ficando bem conhecida agora, que se chama focalização. É uma técnica onde você traz o paciente para sentir o corpo também. Então, é uma técnica que está ficando bastante conhecida agora, né? Pelo menos eu não conhecia, conheci recentemente. Assim, a gente pode também, além das técnicas terapeutas, essas são uma das que eu conheço, tem outras também, mas além das técnicas terapêuticas, a gente também pode usar a yoga, né? Porque a energia psíquica, ela fica aqui paralisada e ela precisa extravasar, ela precisa ir para fora. Então, através da yoga, que tem movimentos muito curativos, através da respiração, técnicas de respiração, meditação. Então, assim, tem muitas técnicas, a própria atividade física, né? Muita gente comenta, quando eu faço atividade física, né? Eu melhoro, eu libero, porque libera muitos hormônios, né? Que são importantes para o bem-estar. Então, outras técnicas também que não são terapêuticas também são importantes para a gente liberar os traumas, né? De muitas formas aí. Perfeito, Sora. E você teria alguma indicação para a gente, de repente, de leitura, para quem quiser se aprofundar um pouco mais a respeito nesse tema? Tem um livro que eu gosto muito que ele chama O Corpo Guarda Marcas, né? É um psiquiatra, se eu não me engano, americano, que ele começou a estudar as marcas do trauma nas pessoas que, que participaram de guerras, né? Então, pessoas que foram para a guerra e voltaram com muitos traumas, né? Então, os homens que lutaram nas guerras voltaram com muitos traumas físicos e emocionais. Então, o trauma começou a ser estudado através deles e esse psiquiatra ele fez um estudo profundo, porque ele via que a pessoa chegava na sessão e ficava, às vezes, desesperada com o barulho que tinha, e ele ficava totalmente ativado, totalmente desequilibrado, porque lembrava o barulho da bomba, né, os horrores que eles viveram nas guerras. Então, esse livro, ele fala
através da neurociência, como que funcionam os traumas, como que eles ficam no cérebro, as técnicas para a gente trabalhar a cura dos traumas. Então, é um livro bem rico de informações. Indico para todos. Ô, Soror, muito obrigada pela nossa conversa de hoje. Foi muito bom, foi bastante esclarecedor, na verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, por ter compartilhado um pouco aqui do meu conhecimento. Fico muito feliz de ter participado. Obrigada. Obrigada, Soror. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!